Do Benfica há 27 anos e foi nessa qualidade que avançou há cerca de um mês com uma ação em tribunal contra Luís Filipe Vieira. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Já vamos falar sobre essa ação e sobre se ela deve continuar ou não, mas primeiro falemos precisamente sobre o facto de Luís Filipe Vieira já não ser presidente do Sport Lisboa e Benfica e de Rui Costa dizer que é o presidente e será o presidente. Percebeu se Rui Costa vai ser o presidente definitivamente, se é interinamente? O que é que percebeu destas palavras de Rui Costa? Obrigado, Rodrigo, por me ter no seu programa, pelo vosso convite também a SIC. Eu queria dizer o seguinte, em relação a essa pergunta, eu não percebi, tenho a certeza que os benfiquistas não perceberam e eu suspeito que o próprio Rui Costa também não o tenha percebido. Porque aquilo que se está a tentar fazer, seja liderado pelo Rui Costa, seja pelas pessoas à volta do Rui Costa, e naturalmente que vêm do período de Luís Filipe Vieira, é, quanto a mim, uma tentativa de golpe de Estado interno. Em termos jurídicos, isto não faz qualquer sentido. Eu devo dizer, eu estou a falar na qualidade de sócio e de autor da ação, digamos assim, não propriamente na qualidade de advogado nem como cunhado de Noronha Lopes, portanto. Não, isso não. Naturalmente, podemos falar sobre isso também se quiser. Não tenho vergonha nenhuma, tenho muito orgulho. Mas então, do ponto de vista jurídico, acha que isto não faz sentido nenhum e que é um golpe de Estado interno porquê? Vou-te explicar porquê. Primeiro, a figura da suspensão da presidência não existe estatutariamente. E, portanto, o que nós temos hoje é, neste momento, dois presidentes, aparentemente. Um que se autossuspendeu, coisa que não existe nos estatutos, Luís Filipe Vieira. E o seu advogado já veio dizer e enfatizou, isto não é uma renúncia. Ele disse na televisão, isto é uma suspensão. Portanto, da perspectiva de Luís Filipe Vieira, pois a questão jurídica é diferente da perspectiva, foi uma autossuspensão. E depois temos outro presidente que se autoproclamou presidente, supostamente por cooptação, ou seja, designação dos outros membros da direção, por unanimidade, que é um mecanismo que também não existe nos estatutos. Infelizmente para o Rui Costa, e para quem o está a acompanhar nesta ideia infeliz, quem elege os presidentes do Benfica são os sócios. E o Rui Costa não foi eleito presidente do Benfica. E, portanto, em termos jurídicos, temos neste momento esta aberração de termos uma situação com dois presidentes, um em suspensão de funções, o que não acontece estatutoriamente, e o outro que se autoproclamou de uma forma que estatutoriamente é irregular. Portanto, isto não faz sentido nenhum, em termos jurídicos. Mas há outro aspecto, que é o aspecto mais importante, creio eu, que é o aspecto da legitimidade. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar sobre a alegada falta de legitimidade democrática ou moral ou ética desta direção para continuar. E eu acho que, de facto, estou de acordo com isso. Mas vai para além disso. Não é apenas ética. É jurídica. Porque, repare, os membros de órgãos sociais têm um dever, todos eles, de proteger o Benfica, de atuar com empenho, dedicação e transparência. Eu percebo que são termos vagos, mas são termos estatutários, é uma obrigação estatutária. Ora, numa circunstância em que temos o episódio mais negro da história do dirigismo português e seguramente do Benfica, que obviamente ainda é mais grave aquilo que se está a passar neste momento, que aconteceu com Vale Azevedo. Os membros dos órgãos sociais do Benfica entenderem que não devem dar a palavra aos sócios e permitir que haja uma legitimação democrática e uma pacificação do clube, quanto a mim eu entendo, é uma violação destes deveres que eu mencionei. E mais um aspecto, que é o seguinte: há também, quanto a mim, aqui um aspecto de responsabilidade, ou risco de responsabilidade, que eu lhe vou explicar. Ora, o que está a ser investigado pelo Ministério Público, não sou eu que o digo ao Ministério Público, são práticas ilícitas de natureza criminal e que lesam a SAD. Isto está dito nos documentos que estão aí a circular pela internet. Está de acordo comigo? Isto está a ser dito. Ora, quem é que designa a SAD, a administração da SAD? É naturalmente o Benfica, direto e indiretamente, como acionista minoritário. Ora, se os membros da direção do Benfica, ao perpetuarem, impedirem eleições e assegurarem que a atual administração da SAD continue em funções, e se vier a provar que esta administração da SAD, não é só Luís Filipe Vieira, mas que a administração da SAD está envolvida em ocultação de prova, novos ilícitos da mesma natureza e por aí fora, os membros da direção que estão a permitir isso, é evidente que eles vão incorrer em risco de responsabilidade. Percebe? Portanto, não é só a questão de haver legitimidade democrática ou não. É se eles estão a contribuir causalmente para perpetuar uma situação de ilicitude. E o ponto final é o seguinte:
Eu tenho o maior respeito, como qualquer pessoa dirá isso, qualquer benfiquista, por Rui Costa, jogador. Ninguém me vai tirar da cabeça os momentos de alegria que ele me deu. O campeonato de 92-93, aquele momento simbólico em que ele marca um gol na Luz pela Fiorentina e chora. Ninguém me tira isso da cabeça. Mas não deve ser presidente do clube. Mas são coisas diferentes. Quer dizer, ninguém tem um direito natural a ser presidente. Há muitos, quer dizer, temos outras antigas glórias, graças a Deus, e naturalmente não têm direito a ser presidentes. Há aqui um aspecto importante, repare, que as pessoas que estão na direção, algumas delas que estão na direção e que votaram ou se manifestaram por aparente unanimidade a designação do Rui Costa como presidente, essas pessoas, incluindo o próprio Rui Costa, estão na administração da SAD. Ora, Rodrigo, contra mim só há duas hipóteses. As pessoas que estavam na SAD, das duas uma, ou foram coniventes, eu vou admitir, para efeitos desta entrevista, que eles não participaram nos crimes, vou admitir isso. Mas das duas uma, se não participaram nos crimes, que é a minha presunção, a minha premissa, das duas uma, ou foram coniventes e mantiveram-se em silêncio, vendo coisas e sabendo de coisas, caso em que, evidentemente, devem sair já, ou então, se não forem coniventes, eu devo dizer, peço desculpa, mas são absolutamente destituídos e incompetentes. Porque não há outra possibilidade. Porque se eu vi isto em Houston, está a ver, nos Estados Unidos eu vi isto, entrei com uma ação há um mês. As pessoas que lá estão há 7, 8, 10 anos não faziam ideia que havia conduta ilícita. Eu não estou a dizer saber os detalhes todos, mas não faziam ideia, nunca disseram nada. Assim parece-lhe razoável. A mim não me parece razoável. Então, a sua ação, que é dirigida principalmente a Luís Filipe Vieira, vai manter-se, porque, na prática, há uma situação, por aquilo que eu entendo, no seu entendimento, que não há possibilidade estatutariamente para haver dois presidentes e, portanto, a sua ação faz sentido continuar para que seja forçado legalmente e judicialmente a destituição de Luís Filipe Vieira e de um outro presidente, ou vai fazer alguma alteração à ação que tem a correr na Justiça? Não, repare, não. Eu vou manter a palavra, a minha palavra perante os benfiquistas. Aqueles que concordam comigo e os que não concordam com a ação, que naturalmente há, e eu respeito essa posição. Eu espero que esteja hoje claro que, apesar de propaganda de alguma máquina de departamento de comunicação, eu diria, não é do Benfica, mas das pessoas que estão à volta da direção, contra mim, aliás, fizeram um comunicado extremamente desagradável e até difamatório, 15 minutos depois da minha ação ter sido anunciada, sendo que depois, umas semanas depois, veio a comprovar-se e veio a ser corroboradas as minhas alegações pelo próprio Ministério Público. Mas eu dizia que, no que diz respeito à minha ação, a minha palavra foi, quando Luís Filipe Vieira saiu do Benfica, eu termino a ação. Luís Filipe Vieira não saiu definitivamente do Benfica. É evidente que eu não vou retirar a ação numa data em que Luís Filipe Vieira, o seu advogado, por via do seu advogado, disse isto é uma suspensão, não uma renúncia. Portanto, no dia em que houver essa renúncia definitiva, e obviamente tem que haver uma confirmação de que vai haver eleições, porque isto não pode continuar. Isto não pode continuar, uma espécie de assalto. Mas se não houver esse anúncio, o que é que faz? Se Rui Costa acabar por se tornar formalmente o presidente do Benfica, nessa altura avança com outra ação para destituir os órgãos sociais atuais? Vamos ver, eu não vou aqui prometer ações, está a ver? Quer dizer, eu tenho o meu trabalho, tenho muita atividade nos Estados Unidos, portanto, eu não vivo provavelmente fazer ações contra membros dos órgãos sociais do Benfica. O meu único objetivo é proteger o Benfica e permitir que os benfiquistas se pronunciem. Portanto, não tenho nenhum gosto em andar de ação em ação. Acho que a minha primeira ação, que me chamaram algumas pessoas maluco há um mês atrás, veio a comprovar-se que não sou maluco seguramente. E, portanto, que está bem feita, por um lado, e que até casa parcialmente com várias das coisas que estão no espaço do Ministério Público. Agora, quanto ao que pode acontecer numa circunstância em que não haja convocação de eleições, ou não haja convocação de eleições em tempo útil, porque dizerem que talvez vão convocar no futuro, isso não é satisfatório, como é evidente. Nesse cenário, há várias opções que não têm que ver com esta ação que está a correr, porque a ação tem o seu objeto, há várias opções, a nível estatutário e a nível judicial. E eu posso dizer o seguinte, seguramente, vou fazer o que estiver ao meu alcance para assegurar uma coisa, que é que os benfiquistas possam manifestar-se democraticamente sobre aquilo que deve acontecer no Benfica. E através de voto eletrónico? Com certeza que não. Por que não? Porque o voto eletrónico, repare, o sistema de voto eletrónico do Benfica especificamente, o voto eletrónico está descredibilizado em vários países e em várias circunstâncias. Mas o voto eletrónico que existe do Benfica não tem qualquer tipo de fiabilidade ao escrutínio interno. Repara, eu não lhe estou a dizer que há fraude, que não há fraude, que alguém mudou a votação da percentagem de 5 para 10. Não é isso que eu lhe estou a dizer. O que estou a dizer ainda é mais grave que isso, se quiser, em certo sentido, Rodrigo, porque é exclusivamente controlado por pessoas dependentes hierarquicamente da direção. Imagina o que é. O Rodrigo faz uma eleição e é o Rodrigo que está numa sala que decide, que tem as urnas na sua cave e que decide quem é que mexe no algoritmo e quem é que diz o resultado e quando.
E não pode, se alguém lhe pedir ao Rodrigo para poder entrar, para confirmar digamos, a idoneidade do sistema informático, isso não pode ser porquê? Porque é proprietário. Isto faz algum sentido? Isto é gozar com as pessoas, honestamente. Quer dizer, é tratar os benfiquistas como se fossem destituídos. E os benfiquistas não são destituídos, na minha avaliação. Para terminar, a nossa conversa já vai longa, mas eu gostava de perceber, como jurista que me desse uma previsão daquilo que possa acontecer. Amanhã, Luís Filipe Vieira vai ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre. Haverá medidas de coação que virão a ser conhecidas. Não sabemos se elas poderão, inclusivamente, já prever uma eventual vontade de regressar à presidência, no caso de não serem declaradas. A minha questão é, durante quanto tempo é que o Benfica aguenta sem ter esta situação estatutária completamente definida, e o que é que antevê que possa acontecer com Rui Costa mantendo-se na presidência sem haver uma definição clara? Então, duas partes da sua pergunta, se eu entendo. A primeira parte, devo dizer, eu não sou criminalista, honestamente não exerço direito em Portugal no sentido de processo criminal, portanto não vou sequer pronunciar, nem parece que seria adequado, sobre as potenciais medidas relativamente a Luís Filipe Vieira. O que posso dizer é que, quaisquer que sejam, Luís Filipe Vieira só tem uma saída, que é renunciar à sua posição de presidente do Benfica. Isto parece-me claro. O segundo aspecto, quanto àquilo que pode acontecer, como lhe digo, tem que haver uma demonstração de boa-fé dos membros da atual direção saírem a terreiro e dizerem aos benfiquistas exatamente quando é que vão marcar eleições. E não pode ser daqui a 4 meses. Quer dizer, não podemos tentar aqui com jogos, de esperar que a bola entre para que esta direção fique com alguma vantagem e por aí fora. Não. Tem que haver eleições rapidamente. Obviamente não tem que ser amanhã, mas tem que haver um procedimento claro, transparente e que tem que ser apresentado aos benfiquistas. Se não for, os benfiquistas, todos eles, ou um grupo deles, vão se movimentar para assegurar que a democracia no Benfica volta a ser reinante. Vai ser um trabalho duro, a avaliar pelas palavras que ouvimos esta noite de Rui Costa a falar claramente no futuro e na continuação. Mas deixe-me perguntar, há um mês atrás, quando não entrou com a minha ação, não acha que as pessoas diriam que era um trabalho duro também tirar de lá do Chico Vieira? E tirámos, não é verdade? E, portanto, vamos ver se esse trabalho é assim tão duro. Enfim. Jorge Matamoros, muito obrigado por ter